Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos voltar à gravação dos vídeos depois de muito tempo. Tenho trabalhado agora um pouco mais com GCMS, além das abordagens de LCMS, de alta e baixa resolução. E aqui eu vim apresentar para vocês, inicialmente, alguns passos de como que vocês podem realizar o tratamento dos dados daqueles usuários que utilizarem os equipamentos da Agilent, que tiver os dados no formato da Agilent e que vão utilizar, consequentemente, o Mass Hunter para esse trabalho. Na maior parte dos laboratórios, pelo que eu tenho visto e ouvido, recebido esse feedback, as pessoas têm trabalhado com o Mass Hunter 6 para processar esses dados, o GCMS, para conseguir os seus resultados dos seus projetos. Hoje em dia, nós já temos o Mass Hunter 8, que também utilizo essa versão desse software no equipamento QTOF da Agilent. E recentemente eles lançaram o Mass Hunter 10. O que difere do 6 para o 8 e para o 10? Eu vou projetar aqui o 10 para vocês na tela. O 6 e o 8, eles diferem em dois programas. Esse daqui, no caso, seria o programa verdinho, que eu estou até marcando ele aqui para vocês. Deixa eu só... Não consigo mover aqui, mas deixa eu mover ele daqui para cá. Então ele está aqui, ó. Esse é o verdinho que nós chamávamos de qualitativo. O qualitativo, especialmente, era para abrir os dados e você fazer aquele check-up inicial dos dados que você adquiriu nas versões 6 e 8. E análise quantitativa, ou seja, o workflow, processamento de um conjunto de dados maior e não abertura de um ou outro espectro isolado, vocês utilizavam o Mass Hunter quantitativo. Deixa eu verificar se eu tenho ele aqui. Não, eu não deixei instalado nessa máquina que eu estou utilizando. Mas posteriormente eu vou fazer um vídeo que trata sobre o processamento de dados com as Hunter 6 ou 8. Aí fica a critério do momento. Nesse caso, por que que ele não tem mais a diferenciação entre esses dois softwares? Porque você tem o Navigator, View, que na verdade aqui é onde que você olha os seus dados. E o Compound View é onde você vai realizar o seu workflow para você processar uma grande quantidade de dados. Basicamente a mesma interface que vocês tinham do outro, mas agora ele está presente em um software só. Então vamos começar aqui pelo Navigator, só para a gente iniciar essa interface do software. Como eu disse para vocês, nesse mesmo programa e nessa mesma versão, o 8 ou o 10, eu consigo abrir os dados tanto do GCMS quanto do LCMS. E nessa situação, o que nós temos aqui? Nós temos algumas configurações que às vezes ela não está disponível para vocês. Então eu cliquei em configurações, pedi para mostrar as configurações avançadas, para que a gente consiga fazer a configuração da interface. Tudo bem? Nessa configuração da interface, como vocês podem ver aqui, ó, ele está selecionado todos os tipos de equipamentos e de analisadores. Como nós vamos tratar dados de GCMS, nós não vamos deixar os dados de LC, nem os QTOF, nem o QTOF, nem o TOF, nem os APCI, Electrospray, MAUD. E vamos tirar todos esses daqui. Vai ficar só impacto de elétron, Hard Ionization Technique, Accurate Mass, a gente vai retirar, que são os dados do QTOF, então a gente vai trabalhar com Unique Mass.
Nós vamos trabalhar somente com GCMS, não vamos trabalhar com nenhum outro tipo. Isso daqui já facilita a nossa vida, por quê? Porque quando a gente já selecionar essas opções, quando a gente abrir o dado que a gente já adquiriu, esses aqui são dados adquiridos no GCMS, vou pegar um dado aleatório aqui, ele já não vai mais estar considerando as 4 casas decimais. Deixa eu ver se eu consigo configurar esse ponteiro aqui para que ele não distorça quando a gente colocar ele nessa tela, que agora eu fiquei preocupado. Ele distorce mesmo, não sei que configuração é essa que tem, mas vamos continuar. Parece que para vocês não distorce, é só para mim que distorce. Aqui em cima ele fica branco e aqui embaixo fica amarelo, mas vamos lá. Então esse daqui é um espectro, foi um dado adquirido, ele teve um corte aqui com relação ao solvente, lembra que a gente coloca aquele, como que se fosse o tempo de volume morto, que a gente desconsidera até o tempo em que vai ser obtido o espectro do solvente. Então, acima de 5 minutos e meio, a gente já não tem mais a interferência do solvente, não teria um morro enorme aqui no início do nosso cromatograma. Essa análise ela foi feita até 56 minutos. Contudo, se a gente expandir aqui, aumentar a intensidade, a gente verifica que ali em torno de 40 minutos já era mais que o suficiente. Então, é uma análise que poderia ser simplificada, então a gente já pode ver isso daqui. E o que a gente olha aqui nessa situação? Primeira coisa que a gente faz com o cromatograma é fazer a integração do cromatograma. Então, eu vim aqui na região do cromatograma. Ah, Luciano, mas o meu cromatograma não está aparecendo. A gente vai deixar a opção do cromatograma ticado, ó, selecionado aqui. E a gente vai escolher um desses dois aqui, ó. Vamos pegar o vermelho, que está mais aparente, fecha aqui, e não tem problema. E essa janela, ela aparece aqui de novo. A gente pode trabalhar bastante com esses ícones aqui em cima. Ah, mas eu não sei qual que é. A gente vai clicando, ó, até a gente encontrar a janela com a informação que a gente quer, tudo bem? Então, clicamos com o botão direito no cromatograma e viemos aqui na opção integrar cromatograma, integrate cromatograma. Ele realizou a integração. Ah, mas Luciano, nós estamos só olhando os dados ainda. Eu quero que a minha integração ela pegue esses picos com menores intensidades. Como que eu faço para subir isso daqui? É com o botão esquerdo ou direito? Só para situar vocês aqui também. Quando eu quero mover o meu cromatograma de um lado para o outro, ou para cima e para baixo, eu uso o botão esquerdo. Quando eu quero aumentar um zoom ou reduzir um zoom, eu clico com o botão direito do mouse. Sabe aquele que você clica, ele abre as opções? Então, eu clico com o botão direito, mantenho clicado, eu pressiono ele e arrasto. Soltei, volto de novo, clico e arrasto. Volto de novo e faço o mesmo movimento até eu conseguir a informação que eu quero. Amplio ou reduzo. O que eu quero aqui? Eu quero que seja integrado esses picos menores. É só a gente ajustar o threshold. Então, a gente vem aqui de novo com o botão direito agora, na região do cromatograma, e nós vamos clicar na opção Adjust Peak Threshold. Mas, infelizmente, ele não está deixando a gente ajustar isso. Deixa eu ver se tem algum problema. Talvez seja nessa opção do tique. Vamos voltar naquela janela e vamos selecionar o outro tique que está aqui, ó. Coisas de máquina isso daqui. Vamos integrar o cromatograma, que nem nós tínhamos feito. Vamos
Opa, aqui a gente volta ao zoom inicial. Vamos aumentar esse zoom aqui e vamos verificar se aqui a gente consegue ajustar o Peak Threshold. Também não. Talvez eu acredito que tenha algum problema com relação à versão 10, porque eu nunca tive esse problema em outras versões. E também não tinha passado por essa situação. Então, estamos passando por isso aqui junto. Então, nós não conseguimos fazer isso daqui por hora. Deixa eu ampliar aqui e deixa eu subir aqui a intensidade para ver se a gente consegue ajustar isso. Realmente não consigo. Realmente não. Mas não tem problema, depois, quando eu for trabalhar com a versão 8, que eu vou instalar nessa máquina, nós vamos trabalhar só para a gente ter um feeling inicial do que a gente vai ter aqui. Vamos aproveitar esses picos maiores. Ah, mas Luciano, nesse caso, se eu ainda quiser continuar com a versão 10, eu consigo fazer essa integração manual? É para conseguir. Vamos verificar. Ó. Tem essa opção aqui, ó, Manual Integration. Tá aqui em cima, tudo bem? Do lado do cara que está correndo, do lado de um pico. Na verdade, ele está correndo na frente de um pico, ou de um sinal desse daqui, de um pico, porque quando a gente clica nele, ele vai andando em cada scan que foi adquirido espectro para a gente ir acompanhando os espectros que foram adquiridos ali. Mas isso é em outro momento que a gente vai verificar isso. Então é só clicar com o botão esquerdo e arrastar. Realmente não está dando para fazer isso manualmente, porque o threshold aqui ele não está reconhecendo. E isso é estranho. Vou dar um full. Talvez seja a questão do zoom. Vocês viram que ele estava aqui com 10 a segunda, a intensidade. E agora eu pedi para ele... deixa eu voltar aqui na opção. Para ele fazer um Scale Chromatogram Off. Então, ele vai sair de 10 a segunda para 10 a sétima. Então, vamos subir novamente e vou clicar na região do cromatograma. Agora, o Adjust Peak Threshold está liberado. Então, comigo, vocês já conseguiram resolver esse problema que eu ainda não tinha passado por isso. Aprendemos mais uma coisa. Estão vendo que a linha está aqui em cima? Então, eu vou colocar a linha aqui embaixo, que daí já vai fazer a integração desses picos que são menores. Mas, Luciano, e os ruídos? Olha esses ruídos aqui nessa região. Gente, infelizmente, eu não tenho o que fazer. Coisas da vida analítica. Pronto, agora nós temos os picos menores integrados. Eu vou vir aqui agora, onde ele faz o Peak Select, certo? Que tem o pico e aquele destaque em vermelho ao redor do pico. Agora a gente vem aqui no pico e dá 2 cliques. E daí nós vamos conseguir extrair o espectro desse pico. E está aqui o espectro desse pico. Claro, ele está bastante ruidoso. A gente de cara não sabe quem que é o íon molecular dessa molécula. Mas nós vamos fazer uma busca na biblioteca. Nós temos 2 bibliotecas que podemos fazer essa busca. Vamos clicar aqui em método e editor. Vamos remover isso daqui. E as bibliotecas... Desculpa, aqui é no workflow, a gente não vai utilizar. A gente vai vir no Spectra, no Identification. Minimiza e minimiza. Nós vamos adicionar aqui na aba Identification Workflow, nós vamos buscar uma biblioteca que está aqui no meu computador. Então, vamos lá. Neste 11, não está aqui dentro. Deixa eu me ver. Será que está aqui dentro sim? Não. Então, vamos para o D2 pontos. Não tem, então vamos para o Mass Hunter. Bibliotecas.
só tem uma demo aqui. Mas não é isso que eu quero. Vamos ver o que mais que tem aqui. Mist. Realmente eu não instalei as bibliotecas aqui, curioso. A PCDL não é uma biblioteca de interesse nosso agora. Então, o que a gente vai fazer? Já que não dá para a gente consultar, deixa eu fazer só uma busca aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia. Isso daqui é a demo. Então, eu vou colocar aqui para identificar esse espectro. Não deu nenhuma identificação, mas ele daria nessa aba aqui. E o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e pedir para buscar. Não instalei a biblioteca do Mass Hunter. E eu vou fazer isso agora para a próxima etapa. Talvez eu faça até um vídeo instalando essa biblioteca para a gente trabalhar isso junto, que é outro problema que eu estou acompanhando com alguns usuários a respeito do problema de instalação da biblioteca. Mas, independente disso, eu instalei já o programa da NIST, que ele utiliza esse espectro para buscar uma semelhança espectral com os espectros que tem nessa biblioteca. Então, eu vim aqui na região do espectro, cliquei com o botão direito, pedi para buscar usando o programa de MS da NIST. Cliquei aqui. Pronto. Ele abriu aqui na outra tela. Eu vou só voltar para cá para que vocês vejam. Então, essa é a janela que abre. Então, nós temos aqui um ácido graxo esterificado. Essa é uma fração de ácidos graxos que eles foram esterificados com BF3 em metanol, 14%. E é bem possível que essa seja a molécula, uma vez que nós temos aqui a probabilidade é baixa nesse caso, porque é um pico com baixa intensidade. Quando a gente pegar e fazer a busca por um pico de alta intensidade, a gente vai verificar que essa porcentagem de probabilidade é mais alta. Então, o ácido é o metil-éster do ácido nananoico. O que é importante a gente verificar? Ó, nessa região aqui, ó, nós estamos verificando a similaridade do espectro experimental versus o espectro teórico que tem na biblioteca. Então, até as intensidades dos picos, ó, o pico base, o 100%, ele tem uma intensidade similar, o 171. Essa molécula seria com massa 172. Nós temos aqui o 172, certo? Mas o que a gente precisa verificar além disso daqui? Por que a busca na NIST é importante? Porque depois eu vou apresentar para vocês, em um segundo vídeo, como que a gente pega e utiliza as informações dos índices de retenção de Kovács que nós calculamos a partir de um padrão de alcanos que nós injetamos na mesma sequência de análises dessas nossas amostras para comparar com esses valores aqui, ó. Esse daqui é o índice de retenção estimado para uma coluna não polar a partir da escala de N alcanos. Então, nós temos lá um C4, geralmente é um C6 até um C30. Geralmente. Aí depende do padrão que você trabalha e depende da qualidade que o seu padrão está, por causa que talvez esses alcanos de cadeia menor eles já volatilizaram, você já perdeu eles. Então, nós vamos comparar esse índice de retenção com aquele que nós vamos calcular para esse tempo de retenção desse composto, aqui que é 10 minutos e 241 segundos. Nós vamos calcular esses dois tempos e eles têm que estar similares para que a gente possa ter uma comparação e uma assertividade na identificação
dos compostos que estão presentes nesse cromatograma. É importante ressaltar que aqui no GCMS nós falamos de identificação, diferentemente do que nós vínhamos tratando a respeito de anotação, que é o que está presente nos dados de LCMS. Lá é outra situação. Aqui nós podemos falar sobre identificação. Vamos dar um zoom aqui e vamos pegar um pico maior. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Ó, botão direito, apertou e arrasta. Acabei de falar para vocês que esses picos maiores devem dar uma porcentagem de similaridade muito maior. Agora, para a gente, já é claro quem que é o íon molecular 242.2, o nosso pico base 74.1, ou seja, aparentemente seguimos com a mesma sequência de ácidos graxos esterificados, no caso os metilados, que nós temos como pico característico esse 74.1. Então, agora nós vamos clicar com o botão direito na região do espectro e vamos buscar no programa da NIST. Lembra que eu falei para vocês que nós teríamos uma porcentagem de probabilidade maior? Nesse caso está 80.9, está muito melhor. E do mesmo jeito, vamos comparar aqui, ó, o espectro experimental do espectro teórico. O nosso precursor, pico base, segundo pico mais intenso, terceiro e quarto pico mais intenso, não especificamente nessa sequência. Então, nós temos uma semelhança espectral bastante alta. Ah, mas Luciano, e aqueles picos menores que não têm uma semelhança espectral tão alta assim? Não tem problema, gente. Por isso que a gente trabalha com índice de Kovács. E mesmo assim, depois tem um livro do Adams, que é uma bibliografia base, e eu vou deixar a descrição desse livro aqui na descrição desse vídeo, para que vocês possam adquirir esse livro e possam estar utilizando ele como uma segunda fonte de validação das suas identificações. Da mesma forma, nós vamos vir aqui e pegar o índice de retenção, que é estimado pelo padrão de N-alcanos, pela nossa escala de N-alcanos. É importante que aqui, ó, eles já mostram algumas referências, sabe? Com o respectivo índice de retenção. Então, isso para vocês também já é importante, porque o diâmetro da coluna, como está aqui, é um fator importante. O comprimento da coluna é outro fator bastante importante que vocês têm que levar em consideração na hora de comparar um dado experimental que você adquiriu com um dado que tem reportado na literatura. Tudo bem? Bom, vou fechando essa janela para a gente voltar lá para o nosso cromatograma. Enquanto ele fecha, eu vou já dar um full aqui. Então, é basicamente isso. Outro desafio que tem dos ácidos graxos é que eles têm alguns isômeros, temos alguns ácidos graxos insaturados. Então, às vezes, nós temos a dupla na posição 9, na posição 11, na posição 13, na posição 7, isso mesmo. E isso às vezes dificulta porque você não consegue, muitas vezes, dependendo do sistema que você está utilizando de coluna, separar esses isômeros. Tem coluna específica para isso, como as colunas de líquido iônico. E diante dessa situação, nós temos alguns espectros um pouco mais poluídos, não tão limpo quanto aquele último que nós acabamos de ver. Eu vou projetar ele aqui de novo. Olha que espectro limpo. Esse daqui também, que nós tínhamos utilizado esse daqui, que é o 242. Tá aqui, ó. Então é um espectro limpo e é diferente desses outros. Então, eu vou fechar por aqui, que daí eu volto agora com o Mass Hunter roxinho para a gente pegar e trabalhar a sequência de processamento de dados, tudo bem? Aí vai ser processamento de dados de vários arquivos, não vai ser apenas de um. Obrigado, pessoal.